Você está procurando uma forma de controlar a sua televisão, seu ar-condicionado ou até mesmo uma caixinha de som Bluetooth? Isso de forma automatizada e fácil. E claro, pagar bem baratinho por isso, então esse vídeo é para você. Fala Legião, tudo tranquilo? Aqui é o Henrique e hoje a gente vai ver um vídeo de review de um controle infravermelho inteligente, beleza? Bem mais barato do que a gente está acostumado com o mercado nacional aqui no Brasil. Mas primeiro, o que é controle infravermelho? Não tem o controle da televisão que você usa para poder ligar e desligar? Esse é um comando infravermelho, ou seja, a maioria dos dispositivos que ligam com um controle, não são todos, que ligam com um controle, você consegue controlar com esse dispositivo que eu vou mostrar agora. Mas antes, alguns exemplos clássicos do que a gente consegue controlar é TV, ar-condicionado, a caixinha de som se ela for ligada por um controle, sua TV Box, conhecida como também a Z América, também dá para ligar, seu Home Theater, também outros dispositivos que eu ainda vou citar nesse vídeo. E se você já é inscrito no canal, talvez você já tenha visto o controle universal da Positivo. Esse carinha aqui que a gente vai apresentar hoje é diretamente um concorrente dele e no final do vídeo eu vou falar as vantagens e desvantagens em comparação entre os dois. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal para saber mais informações. Mas hoje a gente vai falar sobre esse carinha aqui, o controle universal de infravermelho da Avato. Ele vem com esse dispositivo que diz que tem um range, né, tem uma distância onde ele consegue dar o comando de infravermelho de até 10 metros sem obstáculo, beleza? Eu não acredito que realmente seja 10 metros, você pode considerar cada dispositivo desse um cômodo. Se você tem uma televisão na sala, por exemplo, comprou um dispositivo desse para deixar na sala e poder comandar seu Home Theater, sua Z América, sua televisão, se tiver ar-condicionado, seu ar-condicionado também. Home Theater, né? Acho que eu já falei, não sei. E assim por diante. Além disso, ele também vem com um manual de instruções para você poder fazer a configuração do dispositivo no seu celular. E também, se tiver tudo certinho, se você conseguir configurar a Alexa e o Google Assistente com o aplicativo, você também consegue dar comandos de voz e ligar, desligar televisões, aparelhos de infravermelho por comandos de voz. E também vem com esse cabinho USB, olha, desse tamanho aqui, ó. Eu não sei dizer se é 1 metro, acredito que seja 1 metro, tá? Mas infelizmente tem uma desvantagem, que é a seguinte: ele vem sem o carregador. Na verdade, ele vem sem a fonte, né? Não é carregador em si. Então você precisa plugar em algum lugar. Algumas ideias para você plugar isso. Por exemplo, no USB do seu computador, caso o seu computador esteja configurado na BIOS, para sempre deixar o USB energizado, mesmo desligado. Televisão é a mesma coisa. Algumas televisões você consegue deixar ali porque elas deixam o USB energizado, mesmo não apresentando imagem. Outra ideia legal também é aproveitar daquela tomada USB, caso você tenha em casa, ou caso você queira implementar em casa. E por final, se você tem um carregador antigo de celular, é só usar ele no lugar da fonte que também tá tudo certo, beleza? No meu caso, eu vou testar aqui exatamente com a fonte do meu carregador. Vamos configurar ele aqui rapidinho, só para você ver como é que faz. Primeiro de tudo, uma vez energizado, ele já vai começar a piscar azul no LED aqui em cima. Esse pisca-pisca é rápido, então você sabe que é o pareamento normal do dispositivo. Se não estiver piscando, tem um botãozinho aqui embaixo, que é só pressionar por 5 segundos e já vai entrar no modo de pareamento. Então, eu vou vir aqui no aplicativo Smart Life, pode ser o TUI, mas também pode ser o Smart Life. Vou vir aqui no canto superior direito em mais, vou vir aqui em outros. Pediu para adicionar o Bluetooth, importante. Deixe o Bluetooth ligado e a localização também, que dependendo do dispositivo, fica até mais fácil de adicionar, beleza? De vez em quando ele aparece um pop-up perguntando se eu quero adicionar o dispositivo que está na rede. No caso, eu vou selecionar aqui, ó, outros produtos e vou selecionar infravermelho inteligente Wi-Fi mais BLE. Eu acredito que seja Bluetooth. Para essa etapa de configuração, é necessário que a gente esteja conectado no Wi-Fi do celular a uma rede de 2.4 GHz, tá? Porque os dispositivos inteligentes automaticamente precisam estar conectados a essa rede, caso contrário, eles não funcionam. Então eu vou conectar uma rede 2.4 aqui, vou selecionar em próximo e vou confirmar que está piscando rapidamente. E agora ele vai iniciar o processo de configuração. Ó, achou? Menos de 10 segundos. E eu já consigo configurar até mesmo o nome. Eu vou deixar IR inteligente só para ir mais rápido aqui. Nesse caso, eu vou adicionar um para vocês verem. Então, aquela ali é minha TV e eu vou adicionar ela aqui no controle de novo só para vocês verem. Aqui no menu tem adicionar, eu vou selecionar adicionar e aqui abre uma lista de opções que eu posso fazer para inserir um dispositivo. Então a gente tem TV, set-top box, essa set-top box é como se fosse a Z América. TV box, ar-condicionado, ventilador, luz, áudio, projetor, DVD, câmera,
aquecedor de água e purificador, e também o modo de aprendizagem, que eu vou falar mais pro final do vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar TV, e aqui ele vai me perguntar qual que é a marca da minha televisão. No caso, é a LG. Então eu seleciono aqui em cima, digito LG e vou selecionar a opção LG. E aqui ele já me dá um teste de botão infravermelho para poder controlar a televisão. Então, por exemplo, aqui é a Power. Vou apertar e a gente vai ver se consegue controlar a TV ou não. Não consegui controlar a TV. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó, não pode controlar. Ele vai selecionar outro comando infravermelho. Eu vou apertar de novo. E também não funcionou. Vou apertar de novo, que não pode controlar. E vou testar de novo. E agora foi, olha. Na minha terceira ou segunda tentativa, eu consegui achar o controle de power, né, de toggle power, para poder ligar e desligar também a minha televisão. Então, se deu certo, eu vou colocar aqui, ó, pode controlar. Ele vai me dar algumas outras opções também aqui para testar. Então, como eu não tenho imagem na TV, eu vou colocar aqui em pode controlar em tudo, mas o certo é você testando comando por comando. E no final, ele vai me dar um controle, entre aspas, personalizado, que eu posso usar na minha televisão, beleza? Aqui são os comandos básicos, mas se você quiser vir aqui, ó, em mais, você ainda tem alguns comandos. E você vai testando um por um e vai selecionando aqui, ó, pode controlar, para você finalizar essa configuração e poder utilizar normalmente. Ou você tem até 3 opções de controle que você pode selecionar aqui para mudar e testar. Nesse caso, como eu já estou conseguindo ligar e desligar, é o que eu preciso para minha televisão que está conectada ao computador. Eu já vou deixar aqui como pode controlar. Vou colocar aqui televisão teste. Dou OK e já aparece aqui para mim, ó, televisão teste. Pronto, vou deixar a TV mesmo. E simples assim, você já consegue ligar e desligar pelo aplicativo. Quando você faz esse procedimento desta forma, você já consegue utilizar o comando de voz ou da Alexa ou do Google Assistente para dar os comandos, ok? Nesse caso, Echo desligar TV. Desligou a TV, agora eu vou ligar a TV. Echo, ligar TV. E ligou minha televisão. Para mim isso é o suficiente porque eu quero que o meu computador ligue junto com a televisão e monitor e meu computador desligue junto com a minha televisão e também monitor. O que eu testei e já deu certo? Eu testei já essa TV, óbvio, uma TV da LG também maior de 52 polegadas, uma TV da Philips, o Home Theater também da Philips, a caixa de som da LG X-Boom, vou botar a foto para vocês. E também já testei com o ar-condicionado da Samsung, deu certo, eu consigo controlar a temperatura por comando de voz também. E por final, a Z América também deu certo. Lembra aquela opção Set Top Box? É lá que você vai encontrar. Ah, Henrique, só funciona isso? Não. Como vocês viram no aplicativo, existe uma lista de opções de fabricantes e de marcas que existe ali um banco de dados com todos aqueles comandos infravermelhos onde você pode configurar. Mas de vez em quando, é possível que algum aparelho que você utilize não tenha no banco de dados dele. Outro caso também pode ser que o seu controle não seja infravermelho, como por exemplo o controle da Fire TV, onde os comandos são através do Bluetooth. Então, como é que eu sei se é um Bluetooth ou infravermelho? Cara, pega o controle e vai dando comando e vai saindo de perto. Vai indo pro quarto, vai indo pro banheiro, fecha a porta. Se continuar funcionando, provavelmente é Bluetooth. E se não funcionar, é porque é infravermelho. Mas 95%, sei lá, 99% dos dispositivos são infravermelho. Mas tá, se eu tenho, sei lá, um porta-retrato digital e eu não consigo controlar esse porta-retrato, mas eu tenho um controle dele, né? Eu, por exemplo, tenho um controle de ar-condicionado. Se eu não conseguir controlar o ar-condicionado específico, eu posso mapear no aplicativo, ou seja, aprender comando por comando, para que assim eu consiga controlar tanto pelo aplicativo e tanto quanto por comando de voz. Então vamos simular isso aqui com o controle do ar-condicionado. Já tem aqui um ar-condicionado em cima, mas eu vou deixar mesmo assim, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar em adicionar. Ao invés de selecionar qualquer tipo de opção aqui em cima, tá? Eu vou lá embaixo em DIY, né? Que isso representa Do It Yourself em inglês. E aqui ele até deixa você selecionar alguma opção também de categoria. Por quê? Ele vai tentar aprender o botão que você tem no controle e vai verificar se o padrão desse comando está sincronizado. Ele meio que vai cruzar os dados existentes no banco de dados para ver se ainda existe algum controle compatível para você, beleza? Então se você dá OK aqui, ele vai tentar encontrar algumas opções para você.
Nesse caso, quando você completa esse procedimento e você consegue encontrar um controle compatível, você consegue, por exemplo, controlar a temperatura do ar-condicionado por comando de voz. Mas se você fazer esse procedimento e não der certo, que é o caso que eu vou mostrar aqui agora, você vai lá embaixo e seleciona outros. E daqui você consegue customizar botão por botão, é como se você criasse um controle do zero, aprendendo botão por botão desse carinha aqui. Então, exemplo, eu vou clicar aqui em mais e ele pede para eu apontar o controle remoto em cerca de 3 centímetros do dispositivo dentro de 20 segundos. Então, vou fazer isso, vou selecionar o botão de power, segurar um pouquinho e depois soltar. E aqui eu coloco power, que é ligar, né? Depois eu vou selecionar outro botão, vou colocar a temperatura mais. Apertei, foi aumentar temperatura. Vou vir aqui agora em outro, eu vou colocar o botão de menos e vou selecionar diminuir temperatura. Vou mandar executar e para mim fica salvo aqui ó, como do it yourself, mas você pode simplesmente selecionar aqui por um tempo pressionado e clicar em renomear. Vou colocar ar-condicionado 2. Qual que é a desvantagem aqui? Eu consigo ligar e desligar o ar-condicionado desse jeito por comando de voz, mas eu não consigo controlar a temperatura por comando de voz desse jeito. Ó, controle na mão, vou deixar aqui na cama e vou selecionar pelo aplicativo. Ligou o ar-condicionado. Sabe a coisa mais louca? Eu não trouxe o aparelho aqui pro quarto. Então ele tá lá na sala e mesmo assim eu consigo controlar. Para vocês terem noção, não se importem com a bagunça, por favor, mas a gente vai mostrar agora onde é que ele tá. Então vem. Então meu aparelho tá ali, exatamente do lado, e eu consegui ligar o ar-condicionado no outro cômodo. Isso é raro, tá bom? Eu consegui fazer essa mesma coisa com o controle universal da Positivo também, mas é uma posição específica. Mas pode ser que esse cara aqui seja tão potente quanto a Positivo, ou até mesmo mais. Ai meu Deus do céu, bateu, pá! Então, exemplo disso, de aumentar ou diminuir a temperatura, como eu disse, não funciona. Por exemplo, temperatura do ar-condicionado 2 para 18 graus. Ar-condicionado 2 não é compatível com isto. Então fala que não é compatível. Então nesses casos, para a gente conseguir controlar a temperatura do ar-condicionado por comando de voz, o que a gente faz? A gente vai adicionar um controle do banco de dados que a gente consegue. Então, por exemplo, aqui no aplicativo eu venho adicionar, eu venho em ar, vou selecionar a marca, que no meu caso é da Samsung. Ele já me dá um botão de exemplo para poder testar. Nesse caso vou colocar aqui ligar e apitou, então esse é o comando. E vou colocar aqui pode controlar. Também apitou, pode controlar. Ar frio fraco não está indo. Mas também não me importa. Então ele me deu um exemplo, como vocês podem ver no aplicativo, de um controle, né, um esquema. E dali eu vou testando, ó. O interruptor não está funcionando. Pode ser duas coisas. Pode ser que o dispositivo esteja bem longe, ele não está conseguindo dar esse controle, ou pode ser que esteja errado. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, não controlar. Meu terceiro foi. Aliás, meu segundo foi. Meu terceiro também. Então, a partir do terceiro, eu já consigo controlar meu ar-condicionado. O que eu vou fazer? Pode controlar, vou deixar aqui como ar. E agora, ó, Alexa já aparece aqui para mim que já consegue controlar o ar-condicionado com a palavra ar. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Ligar ar. Tudo bem. Ligou o ar-condicionado. E além disso, eu consigo definir para qual temperatura que eu quero que ele fique. Deixar ar na temperatura de 24 graus. O ar-condicionado está definido para 24. 24, beleza? Qual que é a desvantagem? A informação que é enviada para o ar-condicionado não é sincronizada com o controle. Então, se você quiser deixar eles no mesmo valor, quando você for usar o controle, diminui o controle até a temperatura mínima e deixa o ar-condicionado apitar, que aí você consegue resetar a informação, tá? Não tem como deixar sincronizado, pelo menos no controle convencional do ar-condicionado e das possibilidades que eu conheço. Então a gente viu que a gente consegue controlar o ar-condicionado e quando a gente não tem a opção, né, a TV, o ar-condicionado no banco de dados do aplicativo, a gente consegue aprender o botão. Tem um macetinho para você conseguir utilizar todos os botões aprendidos daquele jeito que eu falei, criando uma rotina para cada botão. E lá na Alexa você consegue personalizar os botões e também as frases que você quer que ligue. Dá um trabalho, mas é um método. Então, por exemplo, no seu caso, vamos supor que o seu ar-condicionado não seja compatível com esse dispositivo, com esse aplicativo. No aplicativo aqui mesmo, vem inteligente e aqui no canto superior direito, clique em mais. Tocar para executar, executar dispositivo. E, por exemplo, a gente fez ar-condicionado 2.
Lembra? Lá eu não consegui aumentar a temperatura nem diminuir a temperatura. Não é tão prático quanto o exemplo que eu mostrei anteriormente, onde eu falo Eco, mude a temperatura do ar-condicionado para 28. Não é tão fácil como isso, mas ainda é possível, onde eu posso selecionar aqui um dos botões, aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. E daqui aqui no nome, eu coloco aumentar temperatura, mando guardar. Daqui eu posso fazer esse comando 5 vezes, né, para aumentar em 5, ou posso deixar só em 1. Como é só exemplo, eu vou deixar somente uma única vez. Mando guardar. Como minha Alexa já está sincronizada com a skill da Smart Life, lá no aplicativo dela, então quando eu for vir aqui na Alexa e mandar aqui mais, rotinas, canto superior direito, e mais de novo, nome teste, ar-condicionado, manda avançar. Aí quando isso acontecer é a voz que eu quero selecionar. Então nesse caso eu quero aumentar a temperatura. Aqui eu posso selecionar outras frases, mas eu vou deixar só assim por enquanto. E vem aqui adicionar ação, lá embaixo em casa inteligente, em controlar cena, e aqui vai estar lá a temperatura, lembra? Aqui ó, aumentar a temperatura ar. Eu seleciono, dou adicionar e no momento que eu mandar salvar, eu já consigo usar essa frase para aumentar a temperatura do ar-condicionado. Você pode fazer isso para todos os botões que você aprendeu. Talvez para o ar-condicionado não seja útil, mas, por exemplo, uma caixa de som que não esteja no banco de dados, que você consiga ligar com o controle infravermelho, seja interessante para você. Então, é um método de fazer isso. E se você gostou do vídeo até agora, não deixe de dar um like, porque isso ajuda muito o canal. Quais são as dicas que eu dou para esse carinha aqui? Você vai mais aproveitar ele acredito que na sua sala e também no seu quarto, tá? É onde tem mais dispositivos de controle infravermelho, principalmente na sua sala. Mas se você tem alguns outros dispositivos ou aparelhos que liguem com o controle de infravermelho, você pode aproveitar esse cara. Caixa de som, por exemplo, se você consegue ligar e automaticamente conectar o seu dispositivo Echo com a caixa de som, cara, isso aqui é sensacional. Exemplo disso, você pode criar uma rotina para ligar a sua caixa de som automaticamente, como ele já está emparelhado no Echo Dot, no Echo Show, já conecta automaticamente e você consegue tocar o Spotify. Você consegue criar tudo isso numa rotina só. Fica bem prático e bem legal você aproveitar a automação desse jeito. E outra forma que você também consegue economizar, por exemplo, é nas fitas de LED. As fitas de LED, aquelas bem baratinhas, você consegue controlar por um comando de infravermelho, né? É um controlezinho cinza, pequenininho, lembra? Você pode simplesmente copiar os comandos desse controle. E se eu não me engano, eu estou para testar isso ainda. Você consegue dar um único comando para várias fitas de LED no mesmo tempo. Então, se você monta no seu quarto uma fita de LED sol, 2 ou 3, e as 3 têm um controle, isso é o mesmo modelo, né? Você consegue controlar tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma cor. Outro exemplo de rotina que eu utilizo aqui diariamente é a rotina de ligar e desligar o computador. Eu consigo ligar e desligar o computador na Alexa. Vou deixar um card aqui para você ver como é que liga, tá? Mas futuramente vou fazer também como é que desliga. E eu aproveito o controle infravermelho para ligar a minha televisão e também o monitor. O monitor não é infravermelho, mas caso tenha o controle, você também consegue fazer isso. Então só para vocês verem, eu vou dar um exemplo disso. Echo, ligar PC. Ligou meu computador, ligou meu monitor e ligou minha televisão. Meu monitor é antigo, então eu só consigo ligar ele com tomada inteligente, tá? Mas da mesma forma, só tá mostrando a televisão aí pra vocês. Mas eu consegui ligar o PC direto ali, beleza? Então, como eu disse, existem várias formas de você controlar e realmente a criatividade aqui vai reinar do que você pode fazer e também do que você não pode fazer. O que eu posso dizer em comparação ao controle universal infravermelho da Positivo, que a gente já fez vídeo aqui no canal, e o controle universal infravermelho da Avato? E lembrando que eu vou deixar no link aqui dos dois dispositivos, tanto da Avato quanto da Positivo, na descrição do vídeo. Então, caso você queira dar uma olhada, é só acessar o link por lá, tá? Lembrando que eu ganho uma pequena porcentagem disso, então ajuda bastante o canal. Vamos lá, a Positivo, querendo ou não, vai ter uma garantia de 12 meses. Todos os produtos da Positivo, por mais que sejam importados da China, eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Se não sabe, fique sabendo. Mas, felizmente, eles dão uma garantia de 12 meses, ou seja, de 1 ano, para todos os dispositivos que ele tem. Infelizmente, o da Avato, a gente não tem isso, a gente não tem garantia. No máximo que você pode encontrar no AliExpress, tá? É aquela garantia de 15 dias. Você pode devolver o produto caso não goste e também caso mesmo venha com defeito. Só que somente alguns produtos específicos possuem. Então fica de olho lá no AliExpress e vê se tem. Nesse caso, o controle universal da Avato não tem, mas funcionou perfeitamente comigo. E também funcionou pro meu pai, que eu dei para ele. Então, em relação a isso, eu já sei que tá funcionando. Mas infelizmente, o controle universal de infravermelho da Positivo tá na casa dos seus R$100, 110, 120 reais, né? E o controle universal da infravermelho da Avato tá seus R$50. Em promoção fica mais barato ainda.
30, gente. Pode chegar às 40, 45, 35. Então, em relação ao custo, esse cara aqui pra mim é o melhor custo-benefício do que da Positivo. Mas caso você tenha medo por causa da garantia, você vai pagar o dobro do preço, mas pelo menos você vai ter a garantia que ele vai funcionar. Em relação à distância, eu acho que ele é até mais potente do que o Positivo, porque da Positivo eu tinha que deixar bem aqui na frente, olha, pra funcionar direto pra lá. No caso, funcionou com a gente ali no quarto, com ele aqui embaixo, virado pra cá ainda. Então, dependendo, eu acho que ele é até mais potente que o da Positivo. Eco, ligar ar. Ligou? Ó, ligou daqui, ó. Tá ligando daqui. Eco, desligar ar. Não desligou, né? Eco, desligar ar. Eu direcionei pra lá e tá funcionando. Então, gente, o que pega? Eu acho que direcionado sempre vai ter que ficar, mesmo para poder englobar mais. Tem obstáculo de parede aqui no meio. Então, acredito que seja em torno de 4 a 5 metros, né? Que seja mais ou menos isso, 4 a 5 metros com o pouquinho da parede pegando ali. Cara, pra mim isso é super aceitável, tá? Mas realmente eu recomendo que você compre um por cômodo pra não ter problema com posição. Também, né? Você vai comprar automação para o negócio funcionar. Se não pegar, você fica triste. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de dar o like, porque isso ajuda muito o canal. Valeu e até a próxima.